Vem comigo que hoje a gente vai te levar para a Itália, na Costa Amalfitana, para a famosa Ilha de Capri. Como faz para chegar lá, para voltar, detalhes, o preço de tudo, o que fazer e também o que não fazer por lá. Bom dia, começando o dia já a caminho do porto aqui em Sorrento. Já pegamos o ônibus, fizemos aquele monte de curva. Aqui todo dia a gente começa o dia já tomando um remedinho para enjoo. Que olha, as curvas não são para amadores. Mas a gente vai até o porto pegar um ferry para a Ilha de Capri. Então hoje vamos desbravar a Ilha de Capri. Já estamos aqui na mesma praça que a gente postou no vídeo anterior. E é isso, bora! E é pra lá que a gente vai, ó. E assim a gente começa a nossa caminhada até o Porto de Sorrento. E essa caminhada já é um passeio à parte, né? Você vai descendo por muitas escadas, muitos degraus, vai passando por ruazinhas estreitas, tem bastante ladeira também, então fica a primeira dica, vai com um sapato confortável, vai com uma roupa confortável, porque tanto aqui quanto em Capri isso vai ser muito, muito útil. Tá? Sorrento é uma cidade linda, ela tem 16 mil habitantes, recebe mais ou menos uns 2 milhões de turistas por ano, e para você ter uma noção, a fim de comparação, o Brasil inteiro, ao longo de um ano, recebe mais ou menos 6 milhões de turistas, então só Sorrento recebe 1/3 de todo o turismo que vai para o Brasil, é muita coisa. Aproveite então para não ir nos meses mais lotados, tá? A nossa dica é ir em maio ou então depois de agosto ali, no mês de setembro, de repente, que você ainda vai pegar uma temperatura mais amena e não vai pegar todo aquele movimento, todo aquele fluxo gigantesco das férias e do verão europeu. E bem aqui, ó, atrás dessa casinha do Welcome to Sorrento, a gente vem comprar o ticket pra Capri no ferry e depois tem que achar a fila pra pegar o ferry. E aqui nem é alta temporada e já tá bem cheio essa hora da manhã. No verão, chegam a ter cerca de 35 travessias diárias entre Sorrento e Capri. E o tempo, mais ou menos, leva entre 20 a 25 minutos nos ferries rápidos. Chegou o nosso ferry para Capri e é um super ferry enorme. Ferries normais, ferry que a gente vai pegar. Estamos no ferry já, aguardando o nosso horário para ir para Capri. Vocês podem ver, é um ferry bem grande, tá? Bem grande mesmo, eu acho que é o maior ferry que tem aqui do porto. Tem até um bar aqui dentro. Dá uma olhadinha o que tem aqui, pegar um lanchinho. Fala, amigão, qual é a tua expectativa aqui no bar do... Tomar um Aperol Spritz, serviço de bordo legal, comer um negocinho, uma pasta, um vinhozinho branco e curtir a viagem, curtir a vista. Quero ver então, quero ver. Tá barato, hein? Tá barato demais. 7 eurinhos. Cafezinho? Spark water. How much? 10 euros. How much? 1,50. Ah, agora tá fácil. Tá, e o vinhozinho branco, cadê? Daqui a pouco. Na volta. Hoje tem Bahia. Hoje ninguém me segura, amigo. Cara, isso aí, ó. 9 horas da noite tá dormindo. 9 horas da noite tá capotado. Na minha opinião, a nossa travessia foi super tranquila. É um trecho rápido. Porém, quem sofre com enjoo, né, e usou o exemplo da Carolzinha aqui, sempre leva um remédio de enjoo, alguns no caso, para esse tipo de viagem, porque ele pode te salvar de muito perrengue, tá bom? Lá no fundo você vai estar vendo um pouquinho do Vesúvio, bem lá no fundo. O Vesúvio, ele é o único vulcão no continente europeu que entrou em erupção nos últimos 100 anos. A última erupção foi em 1944. E ao redor dele ele tem uma zona que é chamada de Zona Vermelha, onde vivem aproximadamente 3 milhões de pessoas, e por isso ele é um dos vulcões mais monitorados do mundo inteiro. Tá rolando
alguma treta ali. A gente não entendeu o que é. Fala galera, começando o passeio de Capri, passeio de volta à ilha. E se você está aqui agora embarcando com a gente no passeio de volta à ilha de Capri, o famoso passeio, e está gostando do vídeo, a gente pede que dá aquele joinha, curte o vídeo, é muito importante para o YouTube entender o nosso conteúdo, entender o nosso público e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Também já se inscreve para receber em primeira mão quando a gente lançar algum conteúdo novo. Lembrando que nós temos aí pelo menos mais umas 3 semanas na Europa, a gente vai passar ainda por 3 ou 4 países diferentes e eu adianto para vocês que o melhor está por vir. E agora, momento sincero do vídeo, que eu confesso que eu não fazia ideia do que esperar do passeio da volta à ilha de Capri. Não tinha visto nenhum vídeo, nada sobre. Só fui, bem cristão. E quando a gente fala em passeio de barco, principalmente num ponto turístico, num ponto paradisíaco, tem muita ideia dos passeios que a gente faz pro Brasil afora, às vezes até alguns outros lugares do mundo, que é um passeio que vai durar só as 4, 5 horas. Ele tem várias paradas para banho, para você mergulhar, né, num mar paradisíaco. Vai ter alimentação inclusa. Se você está esperando isso, não, tu não vai encontrar isso no passeio de Capri, tá? Tem basicamente a ilha de Capri. Você não sai do barco, vai ficar mais ou menos ali um período de 1h30, eu acredito, de passeio, dependendo das condições do dia. E é um passeio bem histórico, vamos dizer assim, porque o guia ele vai falando várias curiosidades e vai contando um pouquinho sobre a história da ilha, vai mostrando alguns pontos específicos. As breves paradas que tem, elas são apenas para fazer uma foto, para fazer um videozinho ou para ele dar destaque em algum ponto específico, tá? Não tem banho, não tem mergulho. Recomendo fortemente que você faça esse passeio pela parte da manhã, por 2 motivos. Um, porque disparado é o melhor horário, é a melhor iluminação que você vai ter para poder pegar as fotos mais bonitas, para os vídeos ficarem melhores. As grutas, principalmente quem vai fazer o passeio da gruta também, a parte da manhã é muito melhor. E Capri é um dos lugares mais visitados da Costa Amalfitana. Então, chegar cedo, se antecipar, vai sempre te ajudar a evitar muitas e muitas filas que você vai encontrar aqui nesse lugar. A ilha ela é relativamente pequena, ela tem cerca de 10,4 km² de distância. A água, eu não sei o quanto vai dar para perceber pelo vídeo, mas ela é realmente muito cristalina, né? Tem pontos que tu consegue enxergar facilmente, mais de 20 metros de profundidade, tu consegue enxergar nitidamente, então isso é muito legal. Aqui nós estamos chegando próximo da Gruta Azul, que foi um passeio que optamos por não fazer, tá? Como eu falei, né, é um passeio bem cansativo, porque você pega a fila para comprar o ticket, pega a fila para entrar no barco, pega fila para tudo. E caso tu decida fazer esse passeio, às vezes tem casos que tu pode demorar 1 hora, 2 horas, dependendo da quantidade de pessoas que vão aguardar, porque você tem que sair do barco, entrar num outro barquinho, paga mais uma taxa adicional e um longo período de espera. E a gente já estava um pouquinho cansado, né? É uma viagem longa que tínhamos pela Europa, optamos por não fazer. E o custo total, incluindo ida e volta de Sorrento, mais ticket para 2 pessoas para fazer o passeio de volta à ilha, foi de 128 euros. Lembrando que você tem a opção também de contratar uma embarcação privada. Os valores, na época, eles partiam de 200 euros e aí o céu é o limite, né?
Tem para todos os bolsos e também para todas as ocasiões. E voltamos do passeio de barco para uma passeadinha aqui na Capri Baixa e depois vamos subir lá para o centro com o funicular. Dai canali di Venezia ai colli di Toscana, il Colosseo serge storia che incanta, Roma antica è la moda di Milano, tra i vincoli del passato e l'arte che oggi siamo un piano. Italia, terra di passione e colori, le tue città e campagne sono sogni di fiori, da Napoli a Firenze, il tuo fascino senza fine. Pra quem precisar sacar dinheiro, tem uma ATM aqui bem do lado direito. Quando você chega na Marina, já tem um caixa aqui, tá junto com a farmácia. Tem um caixa aqui pra sacar. Agora tem uma base em Capri. Tem esse lugar aqui que tem algumas comidinhas prontas, ó. Uma média de 10 a 15 euros. 10 a 18 euros, na verdade, né? Em grande parte, que é uma coisa mais saudável, né? Uma saladinha, peixe, atum. Algumas massas, lasanha. Aqui são os snackzinhos, os lanchinhos aqui, mais tradicionais. São sanduíches e pedaços de pizza. E já compramos o nosso ticket já ir no funicular para subir lá para Capri Alta. E o ticket foi R$2,50 a ida por pessoa e mais a volta. Sugestão, se você vai descer de funicular, já compra a volta junto com a ida para não pegar fila, porque é uma fila para comprar e depois uma fila para pegar o funicular. Para quem se perguntar se tem outra opção de ir, tem outras formas de você ir também. Uma delas é caminhando e eu não recomendo. Gente, leva pelo menos uns 50 minutos, dependendo do ritmo, mas é muita subida, é muito sol, é bem cansativo e também, uma coisa mais importante lá em Capri é o tempo. O tempo é muito valioso, porque tem horário para chegar, tem horário para sair, você depende de pegar um ferry para ir para Sorrento, às vezes para ir para outra cidade. Então, não se perca no horário. O funicular, ele é rápido, ele é prático e também já é um passeio à parte. Ao longo da subida, o visual, ele é muito legal, ele é muito bonito, você tem uma vista muito bacana, né? Vai subindo, vai vendo aos poucos ali todo o entorno da ilha, então vale a pena. E é aqui em Capri que tem o registro de uma das propriedades mais caras transacionadas da Europa. Foi em 2021, uma das mansões históricas de Capri, a chamada Vila Certosa, foi vendida por nada mais, nada menos que 200 milhões de euros. Aí tu imagina, pensa comigo. 2021, pós-pandemia, aquela sensação que o mundo ia acabar, a gente não sabia o que ia acontecer, um abençoado pensou, o que eu vou fazer? Vou investir 200 milhões de euros comprando uma mansão histórica em Capri. Enquanto a gente está aí preocupado com a fatura do cartão de crédito. E depois de muita gritaria e confusão no funicular, chegamos aqui no centro de Capri Alta. A vista aqui de cima do topo da cidade alta de Capri é maravilhosa. Já aproveitou logo que chegou, já parou no primeiro mirante ali para fazer uns videozinhos, para fazer umas fotos e guardar alguns registros desse lugar maravilhoso. Chegamos na Piazza Centrale de Capri. E aqui é onde ficam, né? Tem a rua com as lojas de luxo. A gente já começa aqui com a Prada. Mas é uma rua com todas as marcas de luxo que tem. E se você quiser se permitir vir aqui para a Europa, gastar o que tem, o que não tem, eu te desafio a entrar numa loja, não perguntar o preço, levar tudo que tu quer e na hora de pagar, usa a forma mais inteligente de levar dinheiro para a Europa, que é usando o cartão da Nomad. E aproveita, usa o nosso cupom, tá na descrição, tu vai ganhar até $20 de cashback. E aqui saem os ônibus para Anacapri, Marina Piccola, que é a marina pequena que a gente passou de barco, e para os outros locais aqui da ilha.
Encontramos aqui mais um cantinho, mais uma vista paradisíaca da cidade de Alta de Capri. E, na sequência, homens, aprendam com meu amigo, né, como ser um cavalheiro. Como você, homem, deve se portar durante uma viagem com a sua mulher. Mostrando um pouquinho mais para vocês a performance de um homem. A verdadeira função do homem numa viagem, ó. Ele tem que tirar foto, ele tem que segurar a comida, ele tem que segurar as compras, ele carrega a mochila. Ainda tá errado. Ele tem que acertar na foto, faz o roteiro. Essa é a vida do homem em Capri. Se tudo der certo, ele errou pouco. Rodrigo, fazendo um comparativo com o melhor sorvete do Brasil, na tua opinião, que é o sorvete da Ribeiro, o que tem pra me dizer? Eu diria o sorvete da Ribeira ainda está em primeiro lugar. Não tem como bater o sorvete de cajá ou um sorvete de biribiri. Mas esse aqui tá digno desse calor. Deixa eu dar um zoom. Eu me esforço tanto nas minhas poses. Blueberry e limão. Boa. Quanto foi? 5 eurinhos. 5 euros. E o que tem pra fazer? Passear. Caminhar, ver loja, igreja. Chegamos aqui em outra rua, com mais lojas. E é isso que tem pra fazer em Capri. Lojas e lojas. Ó, Ferragamo. Ferragamo é bom. Olha. Ai, que lindo aqui pra baixo, olha. É, aqui começaram, acho que as lojas de marca. Será que tem Hermes? Tem. Ó, aqui já começaram as lojas de grife. Felipe fazendo amizade com os japoneses e eu quase sendo atropelada. E por apenas 15 mil reais a diária, você garante uma noite nesse hotel, o Hotel La Palma. Ali na frente, Dolce & Gabbana. E assim vamos indo, passeando por cá. Olha, quem quer decorar a casa, aqui tem Dolce & Gabbana Casa, olha. Passando aqui na rua de Capri, olha, encontrei um manequim diferente aqui, ó. Ó, a loja da Miu Miu. Tá ali o preço, ó, já pode olhar. A Miu Miu é uma rede. Vai, a bolsinha tá quanto? 1.050 ainda. Ah, tá de graça. Ai, amor, tá muito barato. Convertendo para reais, né? Gosto, eu quero, pode levar. Leva um de cada cor. Nossa, os óculos Só da passar. Miu Miu. Tá pegando aí. E essa parte, não preciso nem falar, é uma parte que a mulherada adora do passeio, porque a gente fica aí algumas horas caminhando, rodando, explorando a região ali de Capri, da Cidade Alta, pelo comércio, basicamente. Lá é cheio de lojas e tu vai encontrar as lojas mais renomadas, mais exclusivas, mais luxuosas do mundo. E fazendo agora uma análise e compartilhando para vocês um choque de realidade, né? É normal. Eu digo normal, tu tá passando, olhar qualquer vitrine, de qualquer loja, uma bolsinha minúscula, um cinto, seja o que for, 1.000 euros, 5 mil, 20 mil, os mais baratos, tá, gente? O céu é o limite. Tô sendo bem modesto aqui. Em contrapartida, nós vindo do Brasil há pouco tempo, né, aquela briga da taxação das compras de até acima de $50. Vou chamar de geração Shopee, geração Shein. Aí quando tu tá lá na Itália, tá lá em Capri, vendo tudo aquilo, e tu cercado, rodeado por milhares de turistas caminhando pra lá e pra cá com as suas bolsas
cheia de compra. E tu sabendo o preço das coisas. E eles comprando como se fosse nada. Como se fosse um brasileiro. Imagina um brasileiro passeando no final de semana num dia de parque, comprando um sorvete, tomando uma coca. A vibe do pessoal lá. Então, quem para analisar assim, essa diferença de realidade, gente, é absolutamente chocante. Nós resolvemos fazer uma pequena trilha pra ir nesse mirante. Diz que é 15 minutos. Então, vamos lá que 15 minutos para ir, depois 15 para voltar, vai dar tempo para pegar o nosso ferry de volta para Sorrento. E a gente fez uma pesquisa rápida, né, trazendo uma curiosidade para hospedagem na alta temporada em Capri, uma pesquisa feita com 7 meses de antecedência para agosto, que é o auge lá, e as diárias elas partiam de R$1.000 até 15.000 na maior parte das acomodações. Chegamos nos principais mirantes aqui de Capri. Gente, é uma caminhadinha, mas vale super a pena. Italia, culla di cultura e di storia, i tuoi paesaggi e sapori raccontano gloria, dalle Alpi al mare sei un angolo di luce, sei il nostro orgoglio, la nostra dolce voce. Acabamos de voltar do nosso passeio para Capri e a volta foi bem tranquila. Pegamos um ferry menorzinho, ele veio um pouquinho mais rápido. E é isso. Logo mais a gente deixa as nossas impressões sobre Capri. Eu acho que vai ser meio polêmico. Eu diria que a Capri talvez seria a famosa pega turista da região aqui da Costa Amalfitana. É legal. Bonito. Uma experiência bacana, mas a gente vai trazer mais detalhes para vocês entenderem como foi. Gente, saímos lá da área que é bem turística e viemos andar aqui mais pra frente na cidade pra ver se a gente acha uma moto pra alugar pra amanhã. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é que os preços são totalmente diferentes das ruazinhas que a maioria das pessoas fica ou vai passear, como a gente fez nesses 2 dias que a gente esteve aqui. Então minha sugestão é que vocês andem mais pra frente, saiam do miolo ali que é mais turístico, porque vão ter muitas oportunidades com valores bem melhores. Lembrando que foram 30 dias viajando pela Europa, vários países visitados, e tem algo que, sério, salvou a nossa viagem, que foi já ter saído do Brasil com a nossa internet garantida. Nós pesquisamos vários sites e gostamos muito do omeuchip.com. Nós deixamos a recomendação ali embaixo. O nosso link, então acessa pelo nosso link, ele dá aquela forcinha e utiliza o nosso cupom, o melhor jeito. Tá ali na descrição, vai estar aqui na tela. Aproveita porque vai te garantir 15% de desconto. Você pode escolher para qualquer lugar do mundo. A nossa escolha foi o pacote Europa para 30 dias. Nos atendeu e funcionou super bem. E para encerrar a noite, claro, viemos em um outro restaurante aqui em Santa Luzia? Santa Ágata, eu sempre troco. Pertinho de casa, inclusive. Na esquina de casa, praticamente, provar a pizza que a gente já comeu em outros lugares, esse sabor. Então a gente já pode comparar, né? Que é a Diavola, que é de salame picante, mozzarella de búfala e tomate. Então, Felipe vai provar pra gente. Tá bem friozinho e tá bem quente essa pizza. Vai ser bem interessante. A cara tá bonita. Um diferencial das pizzas aqui na Itália é diferente do Brasil, né, que a gente está acostumado com pizza de um monte de coisa, é a massa. Então eles têm uma massa diferenciada. Vamos ver esse aqui. Muito bom.
melhor que aquela última pizza, acho que os nossos amigos pegaram no último restaurante. A massa dela tá mais macia, comparado com uma primeira pizza que a gente pegou semelhante lá no aeroporto. Ela não tá tão gordurosa, ela parece estar menos gordurosa. E a nível de tempero e sabor tá muito bom. Ela tá picante, mas não tá um picante proibitivo. Tá no limite para não passar do ponto.